Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 57 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu aí no último GP do Bahrein de 2022 da Fórmula 1, o GP que abriu a temporada. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Antes de adentrar propriamente na corrida, vamos tecer algumas informações que aconteceram aí durante a semana do GP do Bahrein. Daniel Ricciardo testou negativo e pôde participar do GP do Bahrein. Lembrando que o Daniel Ricciardo contraiu o Covid-19 nos testes de pré-temporada e estava aí na expectativa se iria ou não correr o GP do Bahrein, mas aí ele testou negativo e pôde participar do GP. E de uma forma semelhante assim da notícia, Sebastian Vettel contraiu o Covid-19 e não pôde participar do GP do Bahrein. Sendo assim, a Aston Martin chamou o Nico Hülkenberg para correr no seu lugar. Então nós não tivemos aí a presença do Sebastian Vettel nesse GP, e sim do Hülkenberg. Também, muito relevante, a FIA soltou uma nota com um relatório final de tudo que aconteceu aí no último GP de Abu Dhabi, que gerou toda a polêmica, aí, inclusive afastamento do Michael Masi como diretor de provas da Fórmula 1, e que gerou toda aquela polêmica aí, Hamilton afastando das redes sociais, e essa questão do protesto da Mercedes. E aí a FIA soltou o relatório final e eu vou traçar os principais pontos que foram falados no relatório. Esclareceu sobre o procedimento de segurança previsto nos artigos 48.12 e 48.13 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1. O diretor de corrida chamou o carro de segurança de volta ao pit lane, sem que ele tivesse completado uma volta adicional conforme exigido no regulamento no artigo 48.12. Com o acontecido, houveram diversas interpretações sobre tais artigos citados no regulamento, seja o 48.12 ou o 48.13. Foi combinado que a corrida deveria terminar sob bandeira verde, e daí conclui do relatório que o diretor de prova agiu de boa fé e com o melhor do seu conhecimento, dadas as circunstâncias difíceis e significativas restrições de tempo para tomá-las. Consideraram apenas um erro humano. Os resultados do GP de Abu Dhabi e do Campeonato Mundial da Fórmula 1 da FIA são válidos e finais agora não podem ser alterados. Lembrando que a Mercedes protestou, teve seu protesto rejeitado, podendo recorrer ao Tribunal de Apelação, mas não o fez. Ou seja, a FIA colocou um ponto final aí sobre o GP de Abu Dhabi e sobre o campeonato do ano passado, permanecendo aí com todos os resultados da forma que se encontravam. E aí, sem dúvidas, Max Verstappen foi o campeão. Passado essas considerações, vamos falar um pouquinho aí da classificação, ou seja, do treino classificatório do sábado. Os destaques que eu queria abordar é, primeiro, o Daniel Ricciardo, da McLaren. Uma decepção, ele ficou no Q1, ficando apenas com o 18º tempo. A gente esperava muito mais, tanto do Ricciardo quanto da McLaren, né? O Norris até passou para o Q2, mas ficou apenas com o 13º tempo. A McLaren aí uma grande decepção até o momento. Agora, um destaque muito positivo, a Haas colocou seus dois carros no Q2, sendo que o Mick Schumacher ficou com o 12º tempo, e o Magnussen, inclusive, colocou o carro da Haas no Q3, ficando com o 7º tempo. Magnussen mostrando a sua experiência na Fórmula 1, mesmo com muito pouco tempo de adaptação do carro, e mostrando que a Haas estava mesmo optando por um piloto mais experiente, e talvez realmente não fosse a hora do Pietro Fittipaldi estar aí na Fórmula 1, porque o Magnussen já chegou com pouco tempo de adaptação do carro, colocando tempos melhores que o próprio Mick Schumacher, que já conhece o carro há um bom tempo. Outro destaque muito positivo, o Bottas colocando uma Alfa Romeo no Q3, ficando com o 6º tempo. A gente não esperava isso da Alfa Romeo, pelo menos eu estava colocando a Alfa Romeo como a última força, por falta de confiabilidade, pelo que eu tinha visto aí nos testes de pré-temporada.
e a Alfa Romeo aí com um desempenho muito bom, principalmente com o Valtteri Bottas. Sendo assim, do treino classificatório tivemos uma pole position de Charles Leclerc da Ferrari com o tempo de 1:30.558. A Ferrari muito forte, assim, confirmando o que a gente tinha visto nos testes de pré-temporada. Em relação à corrida, vamos falar um pouco da corrida agora. Foi uma corrida, na minha opinião, sensacional. Uma largada fantástica do Charles Leclerc, não abrindo espaço para o Max Verstappen. A gente sabe que o Max Verstappen tem aquele ímpeto de ultrapassagem, de partir para cima, mas o Leclerc fechou todos os espaços ali e fez uma largada sensacional. Pérez largou mal, né, perdendo 2 posições. Bottas também largou muito mal, perdendo 8 posições na largada. O Norris perdeu 4 posições na largada. E aí logo em seguida aí da largada nós tivemos o Ocon tocando no Mick Schumacher e o alemão veio a rodar na pista. E por conta disso o Ocon recebeu uma punição de 5 segundos. Depois tivemos o momento mais impressionante da corrida, na minha opinião, nas voltas 17, 18 e 19. O embate entre Max Verstappen e Charles Leclerc. Na volta 17, o Max Verstappen chega a ultrapassar o Charles Leclerc na reta principal, mas o Charles Leclerc devolve a ultrapassagem e permanece na primeira posição. Na volta 18, a mesma coisa, Max Verstappen vai para cima, ultrapassa o Charles Leclerc e o Charles Leclerc devolve a ultrapassagem e permanece na primeira posição. E na volta 19, o Verstappen, com esse ímpeto de ultrapassagem, de partir para cima, ele frita muito os pneus macios dele. E aí o Charles Leclerc consegue abrir uma vantagem significativa acima de 1 segundo para não se abrir o DRS. Lembrando que essas 3 ultrapassagens foram com a abertura do DRS, por conta de ambos os pilotos. E aí o fato do Verstappen ter fritado os pneus macios, que não tem tanta durabilidade, fez com que o Leclerc conseguisse aí uma boa vantagem em cima do Max Verstappen. Daí tivemos uma corrida tranquila, até a volta 46, quando o carro do Gasly pega fogo e gerou o safety car na pista. Era tudo que Max Verstappen queria para tentar alcançar o Leclerc e tentar a ultrapassagem novamente. Mas na volta 55, o Verstappen, com problemas mecânicos, abandona a corrida, fazendo com que Sainz assuma a segunda posição e gere aí essa dobradinha da Ferrari. O Pérez, por sua vez, roda na volta 56 e é ultrapassado por Lewis Hamilton, por George Russell e por todo mundo, e a Red Bull não consegue pontuar aí no GP do Bahrein. Daí tivemos a dobradinha da Ferrari, o Leclerc e o Sainz, e o Hamilton fechando o pódio. Uma dobradinha da Ferrari não acontecia desde o GP de Singapura de 2019. E um grande slam da Ferrari, ou seja, pole, vitória, volta mais rápida e vencendo de ponta a ponta, não acontecia desde Singapura 2010 com Fernando Alonso. Então é muito bom ver a Ferrari aí novamente no topo. Mas enfim, agora eu vou falar de alguns destaques individuais da corrida. Charles Leclerc, como eu disse, uma largada muito boa, fechando todos os espaços e possibilidades de ultrapassagem do Max Verstappen. Depois tivemos essas 3 voltas aí emblemáticas com esse embate histórico do Leclerc com o Verstappen. E ele se manteve firme na primeira posição, mesmo com os ataques do atual campeão mundial, um dos melhores pilotos do grid, estando ali com seu carro com o número 1. E mesmo assim o Charles Leclerc se manteve firme e permaneceu na primeira posição sem cometer erros. Venceu de ponta a ponta e além disso ainda fez a volta mais rápida da corrida. Então, Charles Leclerc, uma corrida impecável. Max Verstappen fez uma largada muito boa, atacando logo o Charles Leclerc, que por sua vez, como eu disse, fechou todas as possibilidades de ultrapassagem. Ficou sempre na cola do Leclerc, teve esses embates na volta 17, 18 e 19. E depois do safety car, parecia que ia tentar atacar novamente o Charles Leclerc. Então o Max Verstappen fez o que tinha que ser feito, uma corrida muito boa e digna do Max Verstappen. No entanto, por problemas mecânicos, ele teve que abandonar e não pontuou na corrida. Mas, a princípio, estava fazendo uma corrida excepcional também, o Verstappen. Carlos Sainz, uma corrida
impecável, cumprindo muito bem a sua missão na Ferrari, tentando inclusive atacar o Max Verstappen várias vezes e conseguindo aí de bandeja um segundo lugar e bons pontos para a Ferrari, que lidera o campeonato. Sérgio Pérez vinha fazendo uma boa corrida, teve uma largada ruim, perdeu 2 posições, chegou a ultrapassar Hamilton, Magnussen, iria sim garantir bons pontos para a Red Bull, vinha fazendo uma corrida digna, até rodar na volta 56 e perder os pontos aí da Red Bull. Já tinha o abandono do Verstappen, a esperança da Red Bull seriam os pontos que o Sérgio Pérez iria conseguir e o Sérgio Pérez rodou. Estão alegando aí problemas mecânicos. Seria problemas mecânicos ou ele rodou por conta da pressão que o Hamilton vinha fazendo? E aí, deixem aí nos comentários. Vamos falar agora das Mercedes, com Lewis Hamilton e George Russell. A sorte acompanhou muito a Mercedes nesse final de semana. Claramente a Mercedes se mostrou a terceira força na corrida, não conseguindo superar nem as Red Bulls e a Ferrari em nenhum momento. E aí acontece o problema do Max Verstappen e também do Sérgio Pérez, e a Mercedes consegue aí um terceiro e quarto lugar de bandeja. Eles falam que a sorte acompanha o campeão, né? Eu digo por causa do Lewis Hamilton. Se falam muito isso e parece que nessa corrida isso se concretizou. A Mercedes deu muita sorte, conseguiu pontos muito importantes no campeonato por conta aí do abandono das Red Bulls. E assim, a Mercedes foi a única que optou por uma estratégia de pneus duros. Então não vinha rendendo essa estratégia de pneus duros, já estava fazendo uma corrida bem mediana e caiu no colo aí bons pontos e o terceiro e quarto lugar para a Mercedes. E muito por conta disso. Kevin Magnussen, esse sim, fez uma corrida excepcional. Ele não teve muito tempo de adaptação no carro, estava a bordo de uma Haas, conseguiu um excelente quinto lugar, fazendo boas defesas, tentando ultrapassagens contra as equipes de ponta do campeonato. Uma corrida sensacional, foi o meu voto como piloto do dia. E a Haas vem surpreendendo, gente. E o Kevin Magnussen aí também, uma corrida excepcional dele. Senhor Valtteri Bottas teve uma largada muito ruim, mas conseguiu recuperar aí durante a corrida, conseguiu um sexto lugar muito importante para a Alfa Romeo. Também é fantástico ver a Alfa Romeo aí se recuperando. Eu vinha falando que a Alfa Romeo para mim seria a 10ª força por problemas de confiabilidade, deu muito poucas voltas nos testes de pré-temporada, queimei a minha língua, porque a Alfa Romeo tem se mostrado aí uma equipe muito forte para essa temporada de 2022. Guan Yu Zhou, ou Guan Yu Zhou, como vocês queiram pronunciar, logo na estreia ele consegue pontos para a Alfa Romeo e fez uma corrida sólida, sem muitos erros, travando disputas, inclusive, por exemplo, com Lewis Hamilton, errando pouco por ser um estreante na Fórmula 1 aí. Então, excelente corrida do chinês, é um destaque muito positivo também aí da corrida. Mick Schumacher, também um destaque que eu considero muito positivo, fez uma excelente corrida. Logo na largada ele foi prejudicado pelo toque do Ocon, que gerou aí a punição do Ocon de 5 segundos, mas ele conseguiu recuperar durante a corrida sem cometer muitos erros e também colocar a Haas numa excelente colocação, embora ele não pontuou, mas ver uma Haas aí com os resultados tanto do Magnussen quanto do Mick Schumacher realmente é muito animador. Por fim, um destaque muito negativo, as McLarens aí de Daniel Ricciardo e Norris. Já no Qualify não conseguiram bons resultados e fizeram uma corrida ridícula, pífia. A McLaren foi a única equipe que largou com pneus médios aí, tentando uma estratégia diferente que não surtiu efeito. Não conseguiram nada durante a corrida, seja o Daniel Ricciardo, seja o Lando Norris. Então, para mim, uma corrida muito ruim, um destaque muito negativo das McLaren, seja do Daniel Ricciardo, seja do Lando Norris. Abandonos, como eu disse mais cedo, nós tivemos o abandono aí do Gasly, que o carro pegou fogo. Piloto do dia. Na votação popular, aí, o piloto do dia foi Charles Leclerc. Muito merecido, porque fez um grande slam, como eu disse anteriormente, aí, volta mais rápida, liderou de ponta a ponta, pole, vitória.
Isso não acontecia desde Singapura 2010 com Fernando Alonso, então eu respeito muito quem votou no Charles Leclerc, realmente ele mereceu. No entanto, eu votei no Kevin Magnussen, porque eu acho que o trabalho do Kevin Magnussen a bordo de uma Haas dignifica muito mais ele do que uma vitória a bordo de uma Ferrari, que a gente já vinha falado que seria aí, queria brigar por título, um carro extremamente excepcional, se mostrou isso nos testes de pré-temporada. Então, assim, eu acredito que, por isso que eu votei no Magnussen, é mais difícil o trabalho do Magnussen colocar aí uma Haas onde ele colocou do que o Charles Leclerc colocar uma Ferrari aonde ele colocou. Mas respeito quem votou no Charles Leclerc. Volta mais rápida, Charles Leclerc com a volta de 1:34.570. E agora nós vamos falar aí do resultado da corrida. Primeiro lugar, vitória Charles Leclerc. Segundo lugar, Carlos Sainz, aí a dobradinha da Ferrari. Terceiro lugar, fechando o pódio, Lewis Hamilton. Em quarto lugar, George Russell. Quinto lugar, Kevin Magnussen. Sexto lugar, Valtteri Bottas. Sétimo lugar, Esteban Ocon. Oitavo lugar, Yuki Tsunoda. Nono lugar, Fernando Alonso. Décimo lugar, Guan Yu Zhou. 11º lugar, Mick Schumacher. 12º lugar, Lance Stroll. 13º lugar, Alexander Albon. 14º lugar, Daniel Ricciardo. 15º lugar, Lando Norris. 16º lugar, Nicolas Latifi. 17º lugar, Nico Hülkenberg. 18º lugar, Sérgio Pérez, Max Verstappen e Gasly, que não completaram aí. Sejam os três, né? Um outro destaque que eu queria abordar da corrida foram as calotas da McLaren. Agora o Google, né, ele patrocina a McLaren e colocou a sua logo ali nas calotas da McLaren, ficou super legal, super moderno, eu gostei muito. Também o capacete do Hamilton. O Hamilton voltou aí para a cor tradicional do kart e também do início nele da categoria. E ele largou aí a cor roxa que ele vinha usando nas últimas temporadas e agora ele está com um novo capacete, o Lewis Hamilton. Outro destaque que eu queria abordar final, que as novas regras do safety car já foram aplicadas nesse primeiro GP do Bahrein aí. Na primeira etapa da temporada de 2022 já foram aplicadas as novas regras do safety car. O diretor de prova mandou vários carros ultrapassarem ali o safety car. Então, muito por conta da polêmica que tivemos em Abu Dhabi, já tivemos aí as novas regras do safety car. Vamos falar agora da classificação dos pilotos. Lembrando que eu vou falar apenas os 10 primeiros, né? Charles Leclerc lidera o campeonato com 26 pontos, né? Os 25 da vitória e 1 ponto da volta mais rápida. Em segundo, Carlos Sainz, 18 pontos. Terceiro lugar, Lewis Hamilton, 15 pontos. Quarto lugar, George Russell, 12 pontos. Quinto lugar, Kevin Magnussen, 10 pontos. Sexto lugar, Valtteri Bottas, 8 pontos. Sétimo lugar, Esteban Ocon, 6 pontos. Oitavo lugar, Yuki Tsunoda, 4 pontos. Nono lugar, Fernando Alonso, 2 pontos. Em 10º lugar, Guan Yu Zhou, 1 ponto. Campeonato de construtores, a Ferrari lidera com 44 pontos. Em segundo lugar, a Mercedes, com 27 pontos. Em terceiro lugar, a Haas, com 10 pontos. Em quarto lugar, a Alfa Romeo com 9 pontos. Em quinto lugar, a Alpine com 8 pontos. Em sexto lugar, Alfa Tauri com 4 pontos. As demais equipes, Red Bull, McLaren, Williams e Aston Martin, zeradas aí em pontos. Por fim, vamos analisar os meus palpites que eu dei aí durante a semana. Eu apostei numa pole position de Max Verstappen, eu errei porque a pole foi do Leclerc. Apostei numa vitória do Max Verstappen, também errei porque a vitória foi do Charles Leclerc. Segundo lugar, apostei no Leclerc e aí foi o Carlos Sainz, também errei. Terceiro lugar, apostei no Lewis Hamilton e acertei, né? E volta mais rápida, apostei no Charles Leclerc e acertei também. Então tive o acerto aí do terceiro lugar e da volta mais rápida. Lembrando que neste final de semana, nos dias 25 a 27 de março, nós teremos aí a segunda etapa da temporada de 2022 da Fórmula 1, o GP da Arábia Saudita em Jeddah, tá bom? Pessoal, este foi o vídeo de hoje.
análise aí de todo o GP do Bahrein de 2022 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.